Nos próximos episódios da série Madrugador, tudo começa logo depois que a Leila ela chega na cozinha, sai abrindo porta por porta, procurando alguma coisa, até que uma porta que ela abre ali, ela vê uma panela cheia de chocolate ali, ela pega essa panela e fica olhando pra ela, logo depois ela coloca em cima da mesa, abre um chocolate daquele e fica feito uma louca ali, como se não houvesse amanhã, comendo um chocolate, até que o Emerê chega, chama por ela e pergunta a ela o que é isso, o que é que ela está escondendo ali. A Leila continua feito uma louca comendo, dizendo que não é nada e que apenas ela achou um tesouro ali que o papai dela estava escondendo. Ele vai se aproximando e diz a ela que ela não pode comer tudo aquilo ali e pede a ela, e ela olha com os olhão pra ele e pergunta o que é que ele vai fazer, e ele diz jogar fora, né? Ela diz jogar fora, não, lógico que não, e ele diz então tá bom, me dê então o que eu dou para as crianças. Ela diz que não, que nem pensar, e fica olhando pra ele e depois diz tá bom, eu vou confessar que eu estou muito nervosa e estou muito estressada, meu amor, e se senta. Ele fica calado sem saber o que fazer e ela continua dizendo que está muito estressada e não sabe nem o que fazer. Ele continua tentando aconselhar ela e ela diz que está muito estressada porque tudo aquilo ali é o comercial da Saineme, que tudo está dando errado, e ele pergunta a ela o porquê que ela está se estressando tanto com isso e pergunta a ela o porquê que ela não vai lá na fazenda e que inclusive ele mesmo pode levar ela, apesar dele estar muito ocupado. Ela olha para ele, respira fundo e diz que é bom, gostou dessa ideia que ele deu e que é mesmo, ela vai fazer justamente isso. Se levanta e diz que vai lá na fazenda. Ele diz que tudo bem, que faça isso mesmo. Então ela vai no chocolate ali e diz que eu vou levar um desse pra ir comendo no caminho, pega bem uns 5 ali e ele reclama com ela, diz que tá bom, que não leve mais nenhum, que já basta, e pergunta o que é que ela está pensando e que só faltou ela levar pro motorista. O Emerê fica olhando ali para um chocolate, então ela olha para ele, vai lá, toma o chocolate da mão dele e diz que vai levar para um Jan e começa a sorrir, diz até mais, vai embora e deixa o Emerê ali bem pensativo. Em seguida ele olha para o lado e diz, ô família estranha. Já com a Saineme, ela tá toda agoniada atrás do Jan ali, chega para todos eles, pergunta se eles viram o Jan e o DJ diz que também, olha aí, ó, até ela, a Saineme, está atrás do Jan e nem ela tá conseguindo, então a Saineme diz que pelo visto ali nem eles sabem informar, então ela vai procurar com seu Aziz se ele sabe onde está o Jan, e na saída dela, ela olha, vê o carro do Jan e diz, gente, o carro dele ainda está aqui, então quer dizer que ele talvez ainda não tenha ido embora e talvez foi por conta disso que ele não abriu a porta, mas que não tá entendendo porque ele sempre acorda cedo. Ela do nada começa a escutar uma voz ali se perguntando, e quem sabe ele pode ter batido a cabeça e está desacordado ou até mesmo, sei lá, sem bateria, e ela começa a se desesperar e diz que é lógico, ela deve ter razão e sai nos pinotos atrás do Jan. Ao chegar lá na casa, ela começa a chamar, não vê ninguém e entra dentro do quarto, vê aquele monte de roupa ali arrumada como se fosse tudo para ir embora, então ela escuta novamente a voz dela dizendo que ele não gostou do beijo e foi por conta disso que ele acabou deixando ela e indo embora. A Saineme, ela fica ali conversando ali com a voz do pensamento dela, olha para o lado e vê que a mala dele está ali e começa a dizer que ele não tem como ir embora porque a mala dele está ali, e ela, a voz, começa a dizer novamente para ela que ele foi embora e ela sabe muito bem como é o jeito dele e que ele vai até mesmo sem levar nada, né? Ela começa a falar sozinha ali, feito uma doida, dizendo que os colares e os anéis, a corrente dele está tudo ali, que jamais ele ia embora sem eles. A Saineme, ela começa a olhar para aquelas roupas, fica se perguntando por que tudo aquilo está ali, até que nesse momento o seu Aziz chega com a Big Mom, fica olhando ali sem entender o porquê a Saineme está ali, e a Saineme com a cueca na mão, olhando sem entender nada. Então eles chamam por ela, perguntam ela se está tudo bem ali, e a Saineme fica envergonhada sem saber o que falar. Eles ficam se olhando por um tempo e a Saineme com a cueca na mão ainda, apontando pro lado deles e diz, obrigado por perguntar, está tudo bem sim e com eles. Ele diz que está tudo bem sim, que eles foram apenas fazer algumas compras na cidade e que trouxe algumas coisas ali para o Jan. Saineme fica sem saber o que falar, com aquela cueca pendurada ali, e ele, o Aziz, continua dizendo que só veio ali para deixar as coisas dele, e ela continua falando ali, sorridente, que isso é muito bom. Então a Brigman pergunta a Saineme e ela o que é que ela está fazendo ali. A Saineme fica perdida sem saber o que falar, olha para aquela cueca, então ela tem uma ideia de dizer que ela iria lavar roupa e que veio olhar ali para ver se o Jan tinha alguma roupa suja para lavar, para poder lavar tudo junto. Eles ficam calados sem entender e a Saineme continua dizendo que eles sabem muito bem como que é isso, né? Porque os vizinhos têm que se ajudar. Eles ficam sorridentes, não entendendo por que a Saineme tá doidinha assim, e a Big Irmã pergunta a Saineme se ela está bem mesmo. Saineme fica calada e ela, a Big Irmã, continua dizendo que no dia anterior viu ela até conversando com o espantalho, e o seu Aziz olha para ela e pergunta, é o quê? A Big Irmã diz a ele que depois
depois explica pra ele e depois pergunta pra Sainemi o que é que ela estava falando pra ele. A Sainemi então tenta explicar e diz que aquilo tudo que ela viu é uma terapia que a Denise explicou pra ela e lhe ensinou como é a terapia do espantalho, é só isso. Eles ficam em silêncio e a Sainemi diz: então tá bom, eu confesso pra vocês porque eu estou atrás do Jan, ligo pra ele e ele não atende e pergunta a eles dois se eles sabem aonde o Jan está. O seu Aziz diz que também tentou ligar pra ele, mas não conseguiu e depois fala que percebeu que no dia anterior ele estava um pouco triste e pergunta a ela o que foi que aconteceu. A Sainemi pega a cueca, fica jogando pra um lado pro outro, rodando ela e diz que o problema não é com ela e sim com a agência e que precisa urgente falar com ele sobre um negócio ali da agência. A Big Irmã ela fica olhando ali meio desconfiada e pede a Sainemi que por favor que escute ela e que confesse pra ela a verdade se aconteceu alguma coisa com ela e o Jan e ela está escondendo pra eles. Sainemi continua agora esticando a cueca dizendo à Big Irmã que por favor que ela pare, não fique fazendo essas perguntas e parece que até ela nem lhe conhece e diz ela que pare novamente e sai na carreira mas com a cueca do Jan na mão. Só que na mesma hora a Sainemi volta com a cueca, bota ali de volta e diz que não vai lavar aquela cueca não porque ela tá limpa, ela não foi nem usada ainda e depois vai embora. Depois que ela sai, a Big Irmã olha pra ele e diz que já sabe o que aconteceu, que com certeza foi o filho dele que enlouqueceu ela e o seu Aziz diz que sim, isso simplesmente é o amor. A Leila logo depois que ela chega, bate de frente ali com a Sainemi e elas ficam ali se abraçando e a Leila dizendo que precisa muito falar com ela. A Sainemi diz que ela também precisa muito conversar com ela. A Leila logo se preocupa e pergunta a ela o que foi e a Sainemi diz: aqui não, ó, vem pra ali que eu te conto tudo. Logo depois que ela chega em um local que elas duas podem conversar sozinha, ela fica um pouco calada e a Leila começa logo a se agoniar e diz a Sainemi que por favor que ela fale logo porque ela já tá ficando muito agoniada ali e se ela começar a falar, ela não vai parar mais não. A Sainemi diz que tá bom, mas que ela não pode gritar. A Leila diz que tudo bem e a Sainemi pergunta se ela está calma. A Leila fica até sem saber o que responder porque ela não tá entendendo nada ali, então ela olha pra Sainemi e pergunta se ela e o Jan voltou, é isso? A Sainemi diz que ela beijou o Jan na boca, então é justamente o que a Leila faz, dá um grito ali, a Sainemi sorri e diz a ela que por favor pediu para que ela não gritasse. A Leila pergunta a ela como assim, pede para que ela conte o porquê que ela fez isso. A Sainemi diz a ela que não sabe, simplesmente lhe deu vontade. Leila pergunta a ela e depois o que foi que aconteceu. Sainemi diz que depois empurrou ele e depois fugiu. Leila fica calada e a Sainemi diz que ela não sabia o que fazer e depois que ela fugiu, agora foi o Jan que desapareceu e que ela não sabe para onde ele foi e ela fica ali sem saber o que fazer. A Leila pergunta a ela como que ela consegue fazer tanta coisa errada assim de uma vez só e diz que ela está de parabéns. A Sainemi diz que sim, que ela tem toda a razão porque o primeiro erro dela foi quando ela beijou ele e depois lhe empurrou e que acredita que não deveria de fato ter feito nenhum dos dois. Leila fica calada e a Sainemi fica perguntando a ela: e agora o que é que eu faço e se ele de repente tiver ido embora? A Leila diz a ela que sim, aí já era, porque uma hora ou outra a pessoa cansa de esperar e aí já era. A Sainemi fica sorrindo ali de um jeito sem saber o que fazer e a Leila pergunta a ela que foi bom, não foi o conselho que ela deu, é muito bom ter uma irmã, e a Sainemi fica ainda mais desesperada com os conselhos da Leila e diz que sim, é muito bom ter uma irmã, só que depois ela sai desesperada e depois em uma ceninha mais à frente, é nesse exato momento quando o Jan aparece e a Sainemi fica empopotizada ali ao olhar para ele e dá um grito chamando pelo seu nome na frente de todo mundo ali. Nas carreiras ela sai, abraça ele e logo depois alisa ele e ele alisa o rosto dela e pergunta o que foi, se ela não vai beijar ele. Ela chama ele de safadinho e tenta até beijar, só que ela se lembra que tá aquele monte de gente ali olhando pra ela e desiste. É isso aí, pessoal, não se esquece, pra você não perder nada de novo que ainda virá nos últimos capítulos da série O Madrugador, deixa aí o seu gostei, se inscreve em nosso canal para que assim você receba em primeira mão todos os dias, beleza? E não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos episódios de O Madrugador. Um grande abraço para cada um de vocês e até a próxima.